As boas-vindas e já vou começar falando da nossa nova matéria. Então, boa noite, turma. Boa noite, turma da Administração Pública EAD, aqui da UENG. Tá? Sejam todos bem-vindos à disciplina de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, né? Então, para aqueles que não me conhecem, mas eu acho que todos aqui foram meus alunos aí na disciplina de estratégia das organizações. Não sei se todos puderam participar aí dos nossos encontros remotos, né? Mas estamos aqui novamente, tá? Meu nome é professora Cristiane Miranda, sou professora da UENG, da Faculdade de Políticas Públicas. Agora mudou o nome da nossa faculdade, Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios, né? Ampliando mais o leque da atuação da nossa faculdade, né? E essa disciplina agora é um desafio para todos nós, principalmente nós aqui, gestores públicos, né? E é um assunto muito amplo, um assunto muito interessante, né? Que daria, assim, para termos aula dessa disciplina por um ano. Mas como o nosso tempo é curto e o nosso tempo é EAD, né, eu tive que focar nos assuntos principais aqui para vocês, futuros administradores públicos. Tá? Essa nossa aula de hoje, para aqueles que participaram, estou vendo aqui alguns, né, algumas figurinhas aqui, que participaram das nossas aulas de estratégia. Essa primeira aula eu vou fazer uma orientação sobre a disciplina, tá? Então, como estamos aí na modalidade EAD, né, é muito importante a nossa disciplina, o nosso foco aí nos estudos, tá? E esse primeiro momento eu até quis colocar nessa primeira semana de aula, tá? Propositalmente, tá? Eu pensei assim, vou deixar para a segunda, para a terceira, não, mas essa disciplina, eu quis fazer essa primeira aula logo no inicinho mesmo. A nossa aula começou, a nossa disciplina, né, ficou disponível para vocês aí no dia 28, na segunda-feira, tá? Então, logo no início, para que vocês tenham essa orientação de como estudar e como desenvolver as atividades agora da disciplina, tá? Então, sejam todos bem-vindos. A nossa disciplina começou no dia 28 de março e vai até o dia 15 de maio, se eu não me engano. Isso, até o dia 15 de maio. Tá? Alguém gostaria de falar algo? Gostaria de se apresentar? Alguém que não participou dos outros encontros? Tá? Algum tutor presencial? Algum tutor aqui conosco hoje também? Tá, a palavra está Cristiane. aberta. Oi. Sou a Kátia, tutora presencial do Polo de Cambuí. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, senhora também. Tudo bem? Kátia, nós já estivemos juntas aí em Cambuí. Sim. Nas bancas, deixa eu ver, se eu não me engano, uns 3 anos atrás. Né? Foi de especialização de gestão pública, né? Isso, foi a turma da especialização. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada. Nada. Tá, e lembrando que hoje estamos aqui, né? Deixa eu ver aqui quais polos. O polo de Leopoldina, Joaíma, Ipanema, Jaboticatubas, Divinópolis, Cambuí, Buritis e Buritis. Né? Então, a turma aí do estado todo, né? E às vezes até alguns dos estados próximos, né?
aqui presentes. Tá? Então é isso, turma. Então, a disciplina Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que nas atividades eu peguei muito leve. Tá? Eu deixei para vocês direcionarem as leituras, os estudos, e nos exercícios eu coloquei a essência básica de cada assunto. Tá? Bem assim, para vocês fazerem uma reflexão, um resumo sobre aquilo que vocês aprenderam, tá? Porque este assunto é muito amplo. Né? A questão, né, da administração de recursos materiais patrimoniais, tá? É uma disciplina que ela está dentro quando a gente fala, né, no curso puro, né, de administração, é dentro de uma disciplina que chama gestão de operações ou administração da produção, tá? E aqui a gente foca, né, na questão dos recursos materiais e patrimoniais, tá? Lembrando, né, que é uma função inerente à nossa atividade como administrador público, né, a gente trabalhar a questão dos recursos, né, recursos humanos, recursos financeiros, e no caso aqui da nossa disciplina, os recursos materiais e os recursos patrimoniais, tá? Lembrando que aqui na administração pública, né, nós temos desafios, nós temos, colocar assim, grandes barreiras também, né, para que a gente execute da melhor forma, né, o nosso trabalho. E, enquanto gestores públicos, né, seguir a questão da legislação, né. Eu não foquei, mas vocês vão ver que no decorrer das leituras, né, dos dois materiais, tanto a apostila da Escola Nacional de Administração Pública, quanto a apostila daqui do curso, né, do PNAP, as duas também tratam, né, elas dão o tom, né, da gestão pública, né, e comentam também questões relacionadas à legislação, né, a Lei 8.666, né, e no caso das empresas públicas, se eu não me engano, a 13.505, que foi uma nova revisão, né, e que deu colocasse mais agilidade às compras nas áreas, nas empresas públicas, né? Então, turma, é isso. Eu gostaria de deixar a palavra em aberto, se alguém já quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, antes de eu começar a explicar como que está organizada a nossa disciplina. Tá bom? Alguém trabalha aqui na área de licitações, ou na área de gestão de contratos, na área de logística? Na área de compras? Alguém aqui da turma? Boa noite. Eu já trabalhei, mas há muito tempo atrás. Eu trabalhei na BSLD Consub. É uma empresa pesqueira no Rio de Janeiro, mas tem bastante tempo. Uhum. Alex, empresa privada, né, Alex? Isso, empresa privada. Uhum. Tem algumas características, né, das empresas públicas, das organizações públicas, das empresas, né, privadas, né, mas tem alguns conceitos que são tratados aqui, vocês vão ver que eles são tratados de uma forma geral, né? Alguns cálculos também, tá? Já vou avisar que não vai cair conta na prova. Os cálculos, tanto de estoque, tá? Tem as fórmulas aí no nosso material também,
E se depois vocês quiserem aprofundar em outras bibliografias, eu coloquei lá no nosso plano de ensino também, e alguns estão disponíveis tanto na nossa biblioteca digital, né, biblioteca virtual da UENG, quanto na biblioteca física também, tá? Então, agora a gente retomando aí as atividades presenciais na UENG, né, vocês podem ter acesso também na nossa biblioteca, tá? Aqueles que moram aqui em Belo Horizonte, ou próximo daqui, né, turma? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Vou fechar minha câmera. Turma, se tiver alguém entrando aqui no lobby aqui da aula, tá? Porque às vezes alguém não entra com o usuário aqui do Teams, né? Entra com outro e-mail. Eu pediria que um de vocês fossem admitindo aí os colegas, que aí eu vou ficar na outra tela, tá? E se alguém quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone, pedir licença e falar à vontade, tá bom? Não precisa ficar colocando no chat, não, tá? Que aí eu fico visualizando só a outra tela, ok? Então vamos lá. Eu vou fechar minha câmera aqui, daqui a pouquinho eu volto e vou falando e vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Então, turma, no material da... Deixa eu compartilhar aqui primeiro. Vocês estão visualizando minha tela? Sim. Ok. Obrigada. Então, como que eu preparei esse material, né? São duas, colocar assim, vocês vão direcionar os estudos em duas apostilas e complementar com os artigos que eu disponibilizei para vocês, tá? Os dois materiais, eles são, assim, focados na administração pública, né? Mas, como eu comentei, vários conceitos são conceitos que vêm da gestão privada também, tá? Então, eles são complementares. Tá? Como eu sei que a turma aqui, vocês têm colegas que hoje são servidores ou funcionários públicos, outros têm a pretensão, né, de entrar na carreira pública, né? Então, eu sei que há essa, colocar assim, a diversidade entre vocês aí em termos de conhecimentos, em termos de aplicação, né, da gestão pública. Tá? Quem quiser fazer alguma pergunta pode me interromper aí no decorrer também, tá, turma? Então, o primeiro material é o material da Escola Nacional de Administração Pública, tá? De gestão de materiais. Tá? Eu vou vir aqui pelo índice, que aí eu vou apresentar aqui para vocês. Tá? Em cada uma das unidades, eu fui direcionando e falando assim, olha, essa primeira unidade, vocês vão estudar o capítulo tal e tal da apostila da ENAP e capítulo tal e tal da PNAP, tá? Mas aqui nessa aula de hoje, eu vou mostrar como que estão organizados cada um dos dois materiais, tá? E lá na nossa aula, vocês vão ver como que o assunto ficou subdividido, tá? Então, nessa apostila da ENAP, primeiro, os conceitos iniciais, né, em relação tipos de recursos das organizações, né, conceito de recurso material e patrimonial, tá? Qual que é o objetivo da gestão de materiais nas organizações públicas, as atividades que podem ser desenvolvidas, né? A relação da área de gestão de materiais com as outras áreas, e eles falam também da questão da estruturação da área de gestão de materiais, né? No caso, eles citam aí dois sistemas, né, do nível federal.
Classificação de materiais, até mesmo para quem trabalha aí na área de compras, na área de logística das organizações públicas, sabe que assim essa classificação ela é muito detalhada na gestão pública, né? Essa classificação aí dos itens. Tá? Então, dentro dos sistemas e quando a gente vai fazer os processos licitatórios também, né? Esses itens têm que ser muito bem definidos, tá? Até mesmo para que a gente consiga fazer a melhor compra, né, para uma organização, né, que a gente trabalha. Tá? Porque a gente tem que sempre pensar em questões que vocês viram aí em outras disciplinas, né, e que aqui a gente vai retomar também a questão de economicidade, né, a questão da qualidade dos produtos, né, e que sempre foi assim, um desafio muito grande para a administração pública. Né? Então, essa classificação ela vai proporcionar que nós consigamos fazer uma melhor compra, tá, desses materiais. Tá? E aqui vocês vão ver que nesse capítulo também entra a questão de classificação ABC, tá? Material permanente versus material de consumo. Tá? Então, são alguns, colocar assim, alguns termos muito usados aí pela turma da área de compras na gestão pública, né? Depois do capítulo 3, ele vai começar a falar sobre a questão de gestão de estoques, tá? Esse aqui eu quero dar uma dica, porque eu sei que tem alguns alunos aqui que têm a pretensão aí de fazer concurso público, né? A questão da gestão de estoque, geralmente cai pelo menos uma questão, tá, sobre esse assunto, e pode cair os cálculos, tá? Então, tem alguns cálculos aqui que são ensinados aqui dentro desse capítulo, tá? De estoque médio, tá? Até mesmo aqui na classificação ABC também, tá? Então, aí é uma sugestão de estudos mais aprofundados para aqueles que têm a pretensão de fazer concurso público. Tá? Questão de reposição de estoque também, tá? Então, aí, né, aqui nessa apostila da ENAP, aí eles apresentam, né, estudos de casos sobre a questão de suprimentos, tá? E a utilização também desses cálculos aí de avaliação de estoque, tá? Métodos de avaliação de estoque, indicadores, tá? Aí fazendo uma relação aqui com a disciplina anterior, né, a questão dos indicadores que na gestão estratégica, né, eles são fundamentais para a gente monitorar os nossos resultados, monitorar onde estamos chegando, qual que é o nosso objetivo, né? Aqui na área colocar assim, na área de compras, na área de logística, né, a gente tem indicadores que estão relacionados a gente chama ali de nível de serviço, então é a questão da qualidade do serviço, né? A gente fazendo essa avaliação dos nossos fornecedores, fazendo avaliação desses produtos, a qualidade dos produtos que nós adquirimos, né? A questão do giro do estoque, até mesmo indústria, que isso é muito evidente, né? Aqui na gestão pública, alguns itens, né? Então, dependendo da atividade dessa organização pública, né? Então, existem itens que a gente vai fazer essa classificação aí por importância, né? Que são itens fundamentais para que a nossa atividade aconteça, né? E a questão da cobertura de estoque. Então, esses cálculos de quantidade de estoque, de qual que é o nível que eu preciso, que eu tenha de determinados produtos, de determinados materiais,
né? E também são apresentados aqui casos, né, de método de avaliação e Just-in-Time e Kanban. Né? Então, Just-in-Time e o Kanban eles vêm da gestão da qualidade, né? E que ele coloca ali a aplicação no setor público, né? Porque a gente vê muita indústria, né? E veio lá colocar assim, lá dos primórdios lá da gestão da qualidade, né? Principalmente lá com os japoneses, né? E é colocado um outro estudo de caso, um segundo estudo de caso, né? O capítulo 4 fala da questão de compras, tá? Esse aqui, turma, ele é interessantíssimo por causa que a gente começa a entender até mesmo uma atividade que assim, é muito importante dentro das organizações públicas e que ela tem que ter, assim, essa atividade tem que ser desenvolvida com muito zelo, com muita seriedade, né? Porque vocês sabem que na gestão pública, uma ação um documento que você assina hoje pode ter reflexo para você enquanto pessoa física, né? Daqui a 5 anos, por exemplo, né? Então, eu falo que é uma atividade que tem que ter muito zelo, muito cuidado, né, em tudo que está acontecendo ali, passando pelo setor, né, desde uma solicitação que vem de uma área específica, até como que vai acontecer todo esse processo licitatório, né, a escolha da modalidade ideal, né, até a entrega aí desse produto ou serviço, né? Essa negociação com fornecedores. Então, esse é um capítulo assim que ele vai falar bem assim da prática da função exercida dentro da área de compras, né? Eu não sei se fala no nosso material, mas tem a questão também de gestão de contratos. Eu vou ver se coloca ali no outro material, senão eu vou fazer alguns comentários aqui com vocês. Tá? Então, e outros casos aqui também, tá, turma? E nos capítulos finais, então, fala da questão da gestão de almoxarifados, tá? Então, a questão do que é uma gestão de almoxarifados, recebimento de materiais, armazenagem, distribuição interna, tá? Essa questão hoje em dia, né, é uma questão assim muito interessante, né? Você compra um produto num dia, falando aí de empresas privadas, né? Você compra um produto num site no domingo, na segunda-feira o produto já está na sua casa, né? Dependendo aí da localização de onde que, né, é essa central de distribuição também, né, turma? Mas a velocidade como essa entrega, o giro, a venda, né, está acontecendo, está assim com uma... A questão tecnológica veio facilitar isso tudo também, mas uma agilidade, uma inovação muito grande, né? E, por último, a questão da gestão patrimonial, tá? Gestão do patrimonial, pensando aí nos bens, principalmente aí nos bens, né, imóveis, né? Então, turma, começa aí com os conceitos iniciais, depois a questão de incorporação e tombamento, inventário de bens patrimoniais, a questão de movimentação de bens, depreciação, baixa, alienação. Tem alguns conceitos aqui que vocês vão ver que eles estão relacionados também com a contabilidade, tá? Mas uma visão geral de como que a gente vai fazer essa gestão aí de patrimônios, tá? E outros casos, né? Aquisição de veículos,
contratação de manutenção e por aí vai. Tá? Então, essa é a primeira apostila de gestão de materiais do ENAP. Tá? A segunda apostila adotada, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. O nosso segundo material aqui, que estamos... Tudo tranquilo, turma? Posso seguindo? Tranquilo. Tranquilo? A segunda apostila que estamos adotando aqui é essa da graduação em gestão pública e administração pública, tá? Que é gestão de operações e logística. Tá? Vocês vão ver, a gente confrontando uma com a outra, elas são complementares. Tá? Então, nos estudos de vocês, às vezes vocês vão estar... vocês podem segue a leitura em uma primeiro, depois vai na outra, tá? Porque uma vai complementando a outra, tá? Então, essa aqui é a organização dela, tá? Então, primeiro, aí ela já foca na logística, tá? Então, faz uma introdução aí à logística, né? Falar da logística, né? Distribuição. Opa, turma, alguém com o microfone aberto. Isso aqui também, só essa primeira unidade aqui daria uma disciplina inteira, né? Mas como eu tenho que abordar vários dos assuntos, né, em uma só, né, então eu tive que fazer de uma forma geral, tá? Então, introdução aqui à logística, então a definição, o que é nível de serviço, o que é qualidade, né, do serviço logístico, quais são as atividades, como que funciona o processo, né? Então, o que está dentro da logística? É a questão a gestão de materiais mais a distribuição. Tá? Então, o assunto da outra apostila, parte dele entra aqui como um processo logístico. Tá? Equilíbrio de custos e o planejamento. Né? Na segunda unidade, né, a questão do processamento de pedidos, né, e a questão da informação. A terceira unidade, né, que aí é um fator assim, fundamental na logística, que é a questão do transporte. Aí fala um pouquinho de tipos de transportes, né, custos de transportes, os fatores que impactam. Né? A quarta unidade, gestão de estoques. Então, seria aí definição de estoques. Então, o porquê, né, da organização ter estoques, classificações, custos, planejamento, controle. Quando a gente está falando de cada uma dessas, colocar assim, dessas atividades dentro aqui da logística, da gestão de materiais, eu estou o quê, turma? Eu estou relembrando ali um ciclo que ele vai acontecendo dentro de cada uma das áreas, né? E que a gente falou lá na gestão estratégica também. Então, o que? O ciclo do PDCA, né? Então, o P, planejamento, o planejar as nossas atividades, né? O D, o executar, o agir, né? Então, a ação, é o que eu vou fazer, né? O D, o do, fazer. Depois o C, como que eu vou controlar, como que eu vou verificar, como que eu vou acompanhar essas atividades. E depois o A, como que eu vou agir corretivamente, como que eu vou corrigir, né? Então, eu tenho os meus indicadores aqui de qualidade de serviço, de produto, né? De entrega. Tá? Então, como que estão esses indicadores? Eu estou acompanhando esses resultados, eu estou alcançando os resultados desejados, né? E tem uma questão aqui fundamental que é colocada aqui dentro da gestão de compras. Então, vocês estão vendo,
a divisão de uma apostila está um pouco diferente da outra, mas ela vai fazendo essa interligação aí dos assuntos, tá? Aí, quando eu estou falando ali de gestão de compras, ele fala da questão de seleção de fornecedores, tá? Na gestão pública, é fundamental a gente trabalhar essa questão da seleção, dessa qualificação, né? Dessa avaliação desse serviço prestado, né? Porque isso vai, né, até mesmo impactar na continuidade, né, do fornecimento por esse fornecedor, o fornecimento por esse, né, colocar assim, por essa empresa, né, específica para a administração pública, né? Então, existem essas qualificações, né? Porque uma empresa, né, que não prestou um serviço adequado ou que lesou a administração pública, ela pode ser punida, né, frente aí à legislação, né, não prestando serviço a as outras organizações públicas, tá? Isso, assim, de uma forma resumida, tá, turma? Então, questão de gestão de compras, né? Então, seleção de fornecedores, a questão de armazenagem, tá? Então, dependendo da nossa atividade, né, na administração pública, né, alguns são mais impactados por essa questão da armazenagem, outros menos, né? O manuseio, a embalagem, a classificação, tá? E aqui a questão da administração do patrimônio, né? Então, no caso aqui, eles falam de a classificação dos recursos, a depreciação e vida econômica dos recursos patrimoniais, né? Me dá uma tristeza muito grande quando, por exemplo, eu passo perto de algum prédio público, né, que está ou abandonado, né, ou senão a gente vê que, assim, às vezes prédios muito valiosos, aqui em Belo Horizonte mesmo, esses dias eu passei ali perto, ali na Rua da Bahia, e tinha um prédio que era, eu não guardei de qual órgão federal, tá? Mas era assim, uma casa antiga, gigante, que funcionava, né? Algum órgão público e totalmente abandonada, né? Cercada, né? Então é muito triste quando a gente vê essa questão dos bens públicos, né, sendo mal administrados, né? Museu de Mineralogia. Não, não era não. Não, não era a Rua da Bahia, não, Rua Carangola. O da mineralogia na Rua da Bahia, tá certo. Uhum. Não, era na Rua Carangola, assim, totalmente abandonado, cercado, perto do Bernoulli novo ali. E assim, muito, muito triste, né, essa questão dessa administração e dos bens públicos, né? Então, por isso que eu falo que nós, gestores públicos, administradores públicos, a gente tem, assim, desafios muito grandes, né? E esses desafios, às vezes, eles são deixados, né, com o tempo, né? E como tem a questão colocar assim, das nossas amarras, das nossas burocracias, né? Então, a gente tem que saber lidar e trabalhar muito bem com isso, né? Então, é isso, turma. Ó, essas duas apostilas. Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu voltar aqui para a nossa... Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Tá? Então... Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, professora. Pois não, por Alex. exemplo, qual seria a função, desculpa, qual seria a função administrador público em relação à questão de materiais? Qual seria a ligação dele, direta e indiretamente, falando assim? Aham, tá.
Ó, eu vou responder de uma forma geral, tá, Alex? Mas aí no nosso material tá mais bem descrito aí também, né? Enquanto administradores públicos, né, a atuação, né, dentro da área de gestão, colocar assim, gestão de materiais, né, principalmente ela vai acontecer dentro da área de compras, né, cada organização tem um nome um pouquinho diferente, né, mas às vezes é uma diretoria de compras e logística, né, ou é uma gerência, né? Então, cada uma é estruturada, né, com um nome específico, tá? Mas vou colocar assim, dentro de uma diretoria de compras, né, a função ali do administrador público, né, ela vai acontecer, né, nessa atuação, né, ou frente aos processos licitatórios, né, então você pode ter funções que estarão relacionadas a esse detalhamento, por exemplo, né, do produto, o que você precisa comprar, né, desde o levantamento da necessidade de uma área específica, né, em relação a esse produto, até como que você vai colocar esse produto, esse material que precisa ser comprado dentro de um processo licitatório, dentro da escolha da melhor modalidade para aquele produto, para aquele bem, né? Até a seleção do fornecedor, né? Então a sua função pode estar relacionada ao acompanhamento desse processo, né? Às vezes você, numa área, colocar assim, numa área finalística, né, em outra área, você precisa da área de compras, e você, enquanto administrador, naquele momento, é você que vai estar passando os detalhes, tá, e fazendo essa descrição, tá, daquele produto ou serviço que você precisa adquirir, tá? Enquanto administrador público também, você pode, por exemplo, trabalhar numa área de planejamento que vai acompanhar esses resultados, né? Acompanhar o andamento dos indicadores, né? Então, se você estiver numa área de planejamento, então, o acompanhamento desses indicadores relacionados aí, compras, logística, né? Então, falando da logística especificamente, né? Então, posso estar falando ali da entrega desses produtos e serviços, então, do acompanhamento de todo esse processo para que eu consiga, né, executar essa atividade no prazo, né? Aí é um desafio muito grande também, né, turma, porque os nossos processos costumam ter uma morosidade muito maior, né, frente à administração privada, né, porque as etapas que temos que cumprir, elas são mais longas, tá? Então a gente tem que levar em consideração todos esses prazos para que a gente consiga, né, executar aí as nossas atividades, tá? E enquanto compras também, eu até ia comentar, que eu ia ver se tinha aí no nosso material, mas tem um ponto também que é importantíssimo, tá? Colocar assim, dar mais uma disciplina, um curso, né? Que é a questão da gestão de contratos, tá? Então, a gente acompanhar os nossos contratos, os contratos que foram firmados, tá? Entre administração pública e administração privada, né? Então, o acompanhamento dessas entregas, né? Então, isso tudo tem um reflexo muito grande aí nas nossas atividades também, né? Alex, respondido? Respondido, professor. Obrigado. Nada. Mas eu acho que lá no nosso material vai falar mais um pouquinho também, tá bom? Tá ok. Uhum. Olá, Antônio. Pois não? Ei, gente, boa noite. É o seguinte, eu estou vendo aqui a apostila já, e o que já trabalhei na iniciativa privada,
E controle de estoque, gente, não é brincadeira. Nós tínhamos um tempo aqui de inflação controlada. Hoje nós estamos com a inflação complicada. Isso tudo influencia no seu estoque. Just in time, ok, a empresa te entrega, mas entrega no preço dela. Se você não controlou o estoque é custo. Isso para a empresa é na gestão pública, então, pior ainda. Se você fizer uma bobagem, é só matrícula que foi lá. Então, gente, atenção com essa matéria, viu? É. O Antônio, a sua matrícula que foi lá. Por isso que eu falei que a função... É o seu carimbo e sua assinatura que foi lá. Nele, carimbo vai matrícula, vai tudo. E vai o patrimônio, o seu patrimônio privado junto. Turma, trabalhar na área de compras, eu falo assim, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, tem que seguir muito bem a legislação, tudo muito embasado, né? Tem que ter um cuidado muito grande, tá? Então, como o Antônio está falando aí, a sua matrícula é a sua assinatura, e eu ainda completei, são os seus bens pessoais também que estão indo junto, tá? Então, é uma responsabilidade muito grande, tá? Então, trabalhar na área de compras é um desafio muito grande, tá? Eu trabalhei na área de compras de uma empresa pública, tá? Não diretamente como, né, nem como compradora, né? Foi como uma função de uma simples analista, né? Colocar assim, tá? Na parte de gestão de contratos, tá? Mas eu acompanhava muito de perto, né? O papel dos compradores, né? A responsabilidade muito grande em cada um deles que ocupavam essa função de comprador, né? Então, assim, e o preparo também que eles têm que ter, o nível de conhecimento, tanto não somente da legislação, né, da questão de como que acontece os processos licitatórios, mas também o conhecimento que eles têm que ter em relação aos produtos e aos serviços, né, adquiridos, tá, ali pela organização. Então, tem que ter um cuidado muito grande, tá, para vocês aí, futuros gestores públicos, né, como que vai ser a atuação de vocês nessas áreas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, vou passar no concurso público. Desculpa, gente, barulhada da rua. Eu sou assim. Então, a questão, né? Vou fazer um concurso público, né? Mas a gente, principalmente na área de compras, mas nas outras áreas também, né? A gente tem que ter assim um zelo muito grande pela atividade que a gente está desempenhando, tá? Aquilo tudo que você está assinando, né? Independente da área, tá? Mesmo lá no RH, com as suas funções, tá? Na área de TI, independente da área, mas o cuidado principal na área de compras, na diretoria de compras e logística, né? Ou nomes correlatos, tá? Porque, né, turma, nós como, colocar assim, quando a gente ocupa, né, o cargo de servidor efetivo, funcionário público, né, nós estamos ali, colocar assim, pelo menos espera-se, né, que a gente fique por um tempo maior ali na organização. E a gente sabe que tem muitas interferências políticas também, né? Então, quantos já viraram, colocar assim, notícia, né, notícia nacional, por causa de problemas com licitações, né, por exemplo, né? Mais algum comentário, Antônio?
Não, eu sou muito preocupado com o estoque. Porque estoque é custo. Eu morro de medo com isso. O produto perdeu o prazo de validade, qualquer que seja. Jornal, por exemplo. Jornal é uma coisa que ninguém dá importância para ele. Mas jornal é a coisa mais perecível que existe na face da Terra. Se você comprar o jornal amanhã, o jornal de ontem, de hoje, amanhã, você já ficou sabendo a notícia já era. Ou seja, isso é estoque, isso é perecibilidade de um produto. Eu sou muito preocupado com isso. Que bom, Antônio. Né? E como o colega também falou, né, turma, na administração pública, né, por causa colocar assim, dos tempos, né, de como que vão acontecer cada um desses processos de compras e logísticos, né, a gente tem que ter esse nível de estoque, garantir esse nível de estoque ali de cada um ali dos produtos, né, ou materiais. Né? E às vezes a gente pensa assim, não, mas na minha área é mais material de escritório, isso, aquilo, tal. Mas muitas questões hoje são informatizadas, mas existem áreas, né, existem atividades de determinadas organizações públicas que precisam de produtos, de peças, né, específicas para que a atividade, né, dê continuidade. Né? Pensem, por exemplo, numa Petrobras, né? Qual que é o tipo ali de material, de produto, de serviço. Imagine a complexidade ali dentro da atividade deles, né? Peças, em relação à manutenção, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma visita à Petrobras aqui em Betim, e eles têm, assim, tudo muito estruturado, a questão das manutenções também, né? Manutenção preventiva, preditiva, né? Aí são questões, assim, relacionadas à atividade deles e que a atividade não pode parar, né? Dentre outros, né? Então, dá um exemplo aqui também, nosso, né? Aqui, mineiro, CEMIG, né? É, A CEMIG teve uma mudança na legislação, né, uma mudança de prestação de serviços, se não me engano, aí aconteceu há uns 3 anos atrás. Então, assim, entre aspas, recente, né? Que é a questão da manutenção da rede elétrica, tá? Que por muitos anos, né, a CEMIG já vinha terceirizando, né? E por uma mudança de legislação, a responsabilidade passou a ser dos municípios, tá? A questão da manutenção da rede elétrica. Então, turma, o que aconteceu? Imagine o que? Os nossos pequenos municípios mineiros, tá? Eles não tinham recurso destinado à contratação de empresa para fazer manutenção, né, na rede elétrica. Né? Então, eu lembro que foi um desafio muito grande para alguns municípios, falar aqui de Minas Gerais, né? A questão do próprio recurso, né? A gente sabe a questão do orçamento público, né? Colocar assim, os recursos financeiros são escassos, né? Se a gente pensar aí numa visão aí dos municípios, os recursos são mais escassos ainda, né? O Antônio, por exemplo, ele está tranquilo, os recursos financeiros lá da Caixa, né? Estou lembrada, viu, Antônio? Você trabalha na Caixa. Isso aqui. E então, os recursos financeiros da Caixa, eles são muito mais garantidos, estáveis, né? Colocar assim, bem planejados e estruturados, do que um pequeno município nosso mineiro, né? Então, mais um desafio aí para nós, gestores públicos, aqui na área, né, de recursos materiais e patrimoniais, essa questão, né?
Turma, só um minutinho, deixa eu só olhar um negócio aqui no Teams, tá? Espera aí, só um minuto. Ok, porque como eu entrei na reunião que alguém já tinha entrado, alguns colegas já estavam aqui presentes na hora que eu entrei, aí eu estava vendo só se tinha caído como a nossa aula mesmo, tá? Mas está lá na... Acredito que sim, mas se não, está gravado aqui também e fica disponível para os outros demais colegas também. Tá? Então, turma, então a gente tem que ter assim, o papel nosso como administrador público. Existe assim uma gama de atividades que podem ser desenvolvidas aqui, tá? Então, colocar assim, nós como administradores, né? Eu falo que é uma oportunidade assim, muito grande que a gente pode, né, atuar em diversas áreas, né, diferentes, tá? E no caso na área, né, de recursos materiais e patrimoniais, é uma infinidade aí de atividades que podem ser desenvolvidas, tá? Mas estar atento aos desafios, aos cuidados, né? A questão de seguir a legislação, né? A questão da ética, né? Então, a gente aprende muito nessa área, muito, tá? E são muitos desafios, tá? Agora, mais algum comentário até agora, turma? Não? Então, vou voltar aqui para a organização da nossa disciplina, tá? Vou fechar a câmera aqui e vou compartilhar novamente. Então, as nossas duas apostilas, deixa eu abrir aqui, eu vou abrir pelo nosso site, aqui do EAD. Tá? Então, vou pegar aqui o Polo de Leopoldina. Tá? Jaguar é mais legal. Oi? Jaboticatuba é mais legal. É mais legal? Tem nada disso não, todos são legais. Tá? Então, turma, aqui as boas-vindas. Tá, turma, aqui, vocês podem utilizar mais. Eu vejo que as turmas estão assim, tão quietinhas, né? Utilizar mais aí o fórum de notícias e avisos, fórum de dúvidas, tá? No fórum de notícias, é interessante, se vocês quiserem compartilhar com os colegas, né? Às vezes vocês acharam uma reportagem interessante, né? Ou um vídeo no YouTube interessante sobre a matéria, tá? Então, podem compartilhar com a turma, tá? Que aí dá mais interação né, a nossa disciplina EAD, né, de ensino à distância, que é tão fria, né? Cada um estudando sozinho, né? Só nesse momento remoto que a gente bate um papo, né? Então, utilizem aí o fórum também para discutir aí, colocar assuntos interessantes aí sobre a matéria, né? Então, aqui no conteúdo didático, né, o nosso designer, né, institucional, que é o Davis Kahn, ele colocou aqui disponível para vocês, né, as nossas duas apostilas e eu coloquei, turma, 5 artigos, tá, que eu achei assim interessantes da gente fazer uma leitura, né, sobre os assuntos que nós estamos discutindo, né? Turma, assim, a sugestão, como o tema da nossa disciplina ele é muito extenso, né? Então, eu sugiro que vocês assim se organizem, né? E ao mesmo tempo que outras disciplinas estão acontecendo, né? Se eu não me engano, mais 2 disciplinas. Então, eu sugiro que vocês vão fazendo essas leituras, assim, organizar o tempo de vocês um pouco por
em cada semana, não deixar só para o fechamento da atividade. Tá? Então, como eu falei com vocês, eu peguei mais leve nessa disciplina agora, tá? Porque o conteúdo é muito extenso. Eu peguei mais leve aí nas atividades, tá? Nas entregas que vocês têm. Tá? E ao invés de dividir em mais unidades, eu preferi dividir em três blocos, tá? Em 3 blocos a nossa disciplina. Tá? Então, vocês vão ter 3 atividades, 2 vocês vão postar os arquivos, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco, e uma de fórum, tá? Então, para vocês, assim, fortalecerem nas leituras, tá? Se vocês dividirem o tempo aí por semana, tá? Vocês vão conseguir fazer, assim, um estudo mais aprofundado aí da disciplina, tá? Então, esses artigos, tá? Então, um primeiro artigo, eu vou abrir cada um deles aqui, só para a gente... Tá? Então, eu vou fora da ordem aqui, tá, turma? Mas eu coloquei 2 relacionados aí à cadeia de suprimentos, tá, no setor público, tá? Entendendo aí, a cadeia de suprimentos, ela vai abranger todos esses conceitos, essas discussões aqui da disciplina, tá? Então, quando vocês ouvirem o termo gestão da cadeia de suprimentos, tá? Entendam como um todo, tá? Então, o que está lá dentro? A gestão de materiais, a logística, tá? Armazenamento, a questão de como que a gente está trabalhando aí os nossos recursos, tá? Então, esse é um artigo aqui que os autores trabalharam a questão de uma alternativa para o controle de gastos correntes no Brasil, tá? É um artigo aí, ele é de 2011, mas ele traz discussões aí interessantes relacionadas à questão da cadeia de suprimentos, tá? E um assunto também que é relacionado a uma outra disciplina, vocês já tiveram a disciplina de governo eletrônico? Não. Não? Tá, eu não sei se ela vem com esse nome ou com um nome um pouco diferente, tá? Mas aí a questão do governo eletrônico, ele veio facilitar, né, uma série aí de processos relacionados à nossa gestão dos nossos recursos aí materiais e patrimoniais, né? Então, esse artigo já traz, colocar assim, uma conversa entre os 2 assuntos também, tá? Um outro artigo, turma, é gestão da cadeia de suprimentos no setor público brasileiro, o estado da arte, tá? Então, esse aqui é um artigo mais teórico, tá? Que eles vão fazendo uma revisão aí da literatura, tá? Relacionada à questão da cadeia de suprimentos. Uhum. Se vocês quiserem começar lendo esses artigos por esse aqui, é interessante porque ele parte do teórico, né? E depois ele começa o quê? Nos seguintes, né? Ele começa a questão da prática também, né? Então a gente parte aí da teoria para a prática. Tá? E esse aqui é um artigo de 2021, é um artigo aí mais recente, tá? De uma revista aí de produção, então é da área da administração da produção, tá? Esse aqui, ele é de 2010, mas ele traz uma discussão da questão do desempenho aí da gestão de estoques públicos, tá? Então, esse aqui ele vai fazer uma interação com o quê? Com a questão das finanças públicas, né? Da contabilidade pública, tá? Então, tem artigos que eu busco, turma, numa forma de vocês desenvolverem um pensamento assim, sistêmico em relação às outras disciplinas, tá? Então, igual, por exemplo, lá na outra disciplina, né, de estratégia nas organizações públicas, eu toquei bastante em assuntos relacionados, por exemplo, à gestão de pessoas, né, a questão da motivação, a questão
dessa participação das pessoas nesse processo, né? O papel da liderança. Então, aqui eu vou fazendo a amarração com vários outros assuntos também. Então, com a gestão estratégica, com as finanças, a questão do orçamento. Então, o assunto ele rende. Então, quando a gente colocar assim, né? Vocês, enquanto administradores públicos, enquanto gestores públicos, o ideal é que a gente desenvolva sempre essa questão desse pensamento crítico, a questão do pensamento sistêmico, né? A gente perceber onde estamos de uma forma geral também, entender a nossa função, o nosso papel numa organização pública como um todo, né? Então, por exemplo, eu sou professora na UENG, né? Meu cargo, professora de ensino superior. Tá, mas dentro da minha faculdade, qual que é o meu papel? Tá? Dentro da universidade. E como que eu, como uma simples professora, estou contribuindo com a estratégia da nossa universidade como um todo, né? Colocar assim, eu sou uma entre 1000 professores, né? Então, eu acho que assim, a gente, enquanto profissional, a gente tem que ter esse sentido até mesmo para a gente cumprir um papel maior, né, do que somente relacionado à nossa atividade em si, né? Então, em termos profissionais também, né? Como que agrega para a nossa carreira também, né? Porque isso colocar assim, tem um sentido aí de mão dupla, né? Então, desempenho na gestão de estoques, tá? Esse aqui. Esse aqui também, ó, de 2020, tá? Ele traz a questão da gestão de estoques nas organizações, uma análise crítica entre a iniciativa pública e privada. Tá? Então, como alguns colegas, né, vêm da iniciativa privada ou estão na iniciativa privada hoje, então é bom a gente ir fazendo esses paralelos também aqui nas nossas discussões, né? E esse último artigo, como a questão da logística na gestão pública, aí uma análise bibliométrica, né? Ou seja, uma análise teórica, né? Em relação à logística na gestão pública, tá? Então, turma, eu trouxe assuntos variados nos nossos artigos, tá? Então, vocês vão seguindo, né, os assuntos aí planejados para cada uma das semanas, né? Deixa eu só ver como que aparece aqui para vocês. Tá? Então, aparece em termos das atividades, né? Então, aqui, nas atividades, então, em cada uma delas, né? Então, no caso dessa primeira atividade, aí eu fui colocando aqui, ó, apostila ENAP, capítulo 1, 2 e 3, e apostila PNAP, capítulo 4. Tá? Então, é gestão de materiais e gestão de estoques. Tá? Esse primeiro aqui, vocês vão responder aí essas perguntas, né? Aqui estão as orientações. No caso aqui, entregar até o dia 15 de abril. Não deixem para a última hora, tá, turma? Depois, gestão de compras, armazenagem e logística, tá? Então, apostila PNAP, capítulo 1, 2 e 3, e ENAP 4 e 5, e os artigos, tá? Então, coloquei uma perguntinha aqui muito boba para vocês responderem, tá? Não precisa responder, ficar procurando a resposta na apostila, turma. Façam a leitura e depois coloquem com as palavras de vocês, tá? Então, vocês viram aí vários artigos aí relacionados à questão da logística também,
né? Então, para embasar, que aí vocês vão o quê? Amadurecendo, internalizando aí esses conceitos, tá? E a terceira atividade é esse aqui, né, até o dia 12 de maio. Então, aqui, ó, distribuí uma até dia 15 de abril, então vocês vão ter muito tempo. Não deixem para a última hora, tá? A segunda até 29 de abril e a outra até dia 12 de maio. Tá? E depois, na sequência, né, a nossa avaliação, se eu não me engano, eu coloquei uma semana ou 5 dias aí o prazo para vocês, tá? A prova ainda não está disponível, tá bom? E aí, na nossa terceira atividade, eu deixei a questão da gestão patrimonial, tá? A gestão patrimonial, as organizações costumam, as organizações públicas, né, elas costumam fazer ou documentos, ou dar orientações, ou fazer procedimentos, tá, em relação como que vai acontecer a gestão patrimonial. Então, esse eu deixei assim, mais prático, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar lá no nosso fórum de discussão, tá? Um caso prático que vocês vão pesquisar ou que vocês vão buscar aí da experiência de vocês, tá? Então, às vezes tem alguém aqui na turma que quer relatar, né, a experiência do órgão que trabalha, tá? Ou da empresa pública que trabalha, tá? Então, essa é uma questão prática, tá? Para vocês trocarem experiências, tá? Então, vocês vão pesquisar e compartilhar aí com um colega sobre gestão patrimonial de uma organização pública, tá? Aí eu dei alguns exemplos, o que vocês podem colocar aí para a turma. Então, podem buscar um artigo, um vídeo, ou se não, um link. Eu também vi que no Google também tem assim, disponíveis, né? Manuais de gestão patrimonial de uma determinada organização, tá? Então, no caso, se vocês escolherem um manual, por exemplo, vocês façam um comentário, tá, turma? Então, não é só colocar o link, não. Tá? Compartilhem lá com os colegas e põe um comentário sobre, né, o que vocês viram nesse exemplo, né? Então, para a gente exemplificar aqui, trazer a prática, tá? Para a nossa disciplina, né? Ok, e lembrando que colocar o link e fazer um resuminho aí no fórum, tá? Então, é isso. Então, essas são as nossas atividades, tá? Cronograma. Já ir no plano de ensino primeiro. Eu deveria ter começado por ele. Deixa eu só ver como é que tá aqui. Okay. Nossa, fica muito pequeno. Vou só comentar, turma, não precisam, vocês não precisam se esforçar para ler, não, tá? Porque às vezes a visualização fica pequena, abrindo aqui. Então, nessa disciplina, né, de administração de recursos materiais patrimoniais, então, trazer aí os principais conceitos de administração de materiais aplicados à administração pública, questão de classificação, especificação e normalização, né, de materiais. Turma, normalização está relacionada à padronização, tá? A questão de gestão de estoques, dimensionamento, rotatividade, estoque mínimo, ponto de pedido e custos, tá? Então, aí entram alguns cálculos aqui também, né? Vocês viram que eu não cobrei nas atividades, mas é interessante que vocês leiam, tá? Tá? Sobre cada um desses cálculos aí. Sobre a armazenagem, quais são os princípios, funções, arranjo físico, né? A gestão de transportes e logística,
tá? Administração do patrimônio, procedimentos para administração patrimonial, segurança, governança pública e administração aí do patrimônio, tá? Então, turma, com essa disciplina, né, eu pretendo aí desenvolver em vocês uma visão ampla sobre a gestão de recursos materiais e patrimoniais, né, e fazer também uma revisão aí conceitual, tá, sobre estes assuntos, tá? Dividir a disciplina em 3 unidades, né? Então, a primeira, administração de materiais e gestão de estoques, né? Então, a segunda, sobre gestão de compras, armazenagem e logística, e a terceira, sobre gestão patrimonial, né? Vocês vão ver os assuntos, um assunto vai puxando o outro, tá? Então, foi uma divisão que eu fiz aqui meramente para direcionar aí os estudos de vocês na disciplina, tá? Então, teremos aí 3 atividades, né, e mais a nossa avaliação final, né? As nossas referências, tá, turma? Aqui é o caminho da apostila aí do ENAP. Dentro lá do repositório da ENAP, também, quem quiser aprofundar mais, temos outros materiais, casos, tá, relacionados à questão da questão de administração de materiais, tá? E aí os nossos livros adotados, tá? Então, aqui eu coloquei os links também de alguns livros que são importantes, né, na questão da administração da produção, na gestão da cadeia de suprimentos, tá, que nós temos aí disponíveis na nossa biblioteca virtual aqui da UENG, tá? Então, é isso. Esse é o nosso plano de ensino e o cronograma aí das nossas atividades, tá? Então, como eu falei com vocês, nessa disciplina eu peguei bem leve, mas eu gostaria que vocês pegassem firme nas leituras, tá? Então, a primeira unidade, né, a gente dedicando aí 20 horas de estudos, tá? Então, do dia 28 de março até o dia 15/4, englobando aqui a entrega da atividade, tá, turma? Segunda unidade, 20 horas de estudos também, tá? Então, aí colocando aí do dia 15 de abril até o dia 29 de abril, lembrando que teremos 2 feriados aqui no meio dessa segunda unidade. Então, quem quiser antecipar, tá? É uma sugestão, porque eu sei que feriado a turma vai emendar, né? E não vai ficar querendo ler material de administração. Opa! Ô, turma, eu cometi um errinho aqui, tá? Depois eu vou consertar e vou pedir para postar de novo para vocês, tá? Então, turma, tá? Então, como teremos 2 feriados aqui nessa disciplina, ou nessa unidade, tá? Então, sugiro aí anteciparem, vocês antecipem um pouco aí as leituras, tá? E por último, gestão patrimonial, tá? A carga horária aqui é um pouco menor, tá? Porque colocar assim, frente aos demais assuntos, né? O conteúdo ele é menor mesmo, tá? Então, os 2 primeiros aqui, as 2 primeiras unidades que são pesadas, tá? Em termos de leitura, tá?
E para aqueles que pretendem fazer concurso, tá? Essas 2 primeiras unidades têm que aprofundar muito, tá? Muito mesmo. A terceira aqui nem tanto, tá? Não vou falar que nada, né? Mas pode cair alguma coisa, mas, né? 2 encontros remotos, tá? Então a aula de hoje, que eu quis fazer logo agora na primeira semana, tá? E, se eu não me engano, eu agendei para a próxima sexta-feira, tá? Ficou um pouco próximo, tá, turma? Mas até mesmo tendo em vista aí que depois vem os feriados, tudo mais, aí a gente não ia conseguir encaixar muito, tá? E aí eu só ia colocar o próximo encontro já no terceiro assunto. Então, eu achei interessante colocar logo agora mais no início também, tá? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês têm os nossos tutores, e vocês podem mandar mensagem também no nosso fórum, tá? Ou na plataforma aqui do Moodle, tá? Que a gente vai solucionando aí as dúvidas de vocês, tá bom? Turma, no mais é isso, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa sala. Professora, boa noite. Só queria complementar a respeito da disciplina que você comentou antes, que nós teríamos esse período, esse semestre ainda. Governo eletrônico, vai realmente ter esse semestre. Tá? Inclusive, tem um aluno que faz parte do Polo de Ipanema, está pleiteando uma vaga de monitoria nessa disciplina. Ah, tá, foi mesmo, teve uma vaga. E teve um colega de vocês também para a minha disciplina de estratégia, né? Turma, vocês viram, né, a questão do edital da monitoria, eu até falei com vocês na aula, né? Vocês viram, foram poucos candidatos, né? E que acaba sobrando vaga, né? Então, são oportunidades aí que vocês têm que estar atentos na UENG, né? Porque não é aberto só para o presencial, né? No caso, esse edital saiu também para o ensino à distância, né? Legal, viu, Alex? Eu me inscrevi para tópicos de gestão municipal, fui aprovado, só que eles não receberam por algum problema lá em relação à minha matrícula, declaração. Mas eu já fiz o recurso e Ah, já estou aguardando a resposta. aham. Eu vi, saiu preliminar, o resultado preliminar foi ontem, antes de ontem, né? Aham. Aguardar, né, Alex? Até o dia 6 de abril, se Deus quiser, vai dar certo. Aham. Tomara. Turma, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Professor, você falou aí que tem gente que vai emendar o feriado, é isso mesmo? Ô, Antônio, na hora que eu fui montando o cronograma de vocês, aí eu fiquei preocupada ali com essa unidade 2, tá? Então, né, porque eu sei, o ensino, o EAD, né, ele é sozinho, né? É você fazendo suas leituras, seus estudos, né? Então, por ser uma unidade muito importante, né? Se alguém for emendar os feriados, um feriado ou outro, né? Comece a estudar antes, tá? Para conseguir cumprir aí as entregas, tá bom? Me fala onde está emendando, eu também estou querendo, né? Ai, ai, pois é. O que mais, turma? Vamos aproveitar, estou aqui. Professora, ainda nem abri a sua disciplina. Professora, não gosto do assunto. Professora, adoro o assunto. Vamos conversar um pouco, turma? Agora vocês estão com a Professora, palavra. Oi. eu entrei atrasada, porque eu estava numa reunião, e não peguei, né, o início da aula, mas eu não abri a matéria, eu vou ser sincera, ainda não tive tempo
Então, eu não vou poder perguntar nem opinar, né? Eu achei que eu ia pegar ainda um restinho de aula, mas eu entrei muito atrasada, né? Mas eu vou me empenhar lá. Já comecei a baixar os materiais, mas ainda não tive tempo. Mas é um assunto que eu achei interessante, tá? É uma matéria. Oi, Teve um Luciana. barulhinho. É porque teve um barulhinho aí de carro. Mas aí eu vou dar uma olhada e a aula vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada. E toda matéria é importante. Algumas a gente não se, como é que chama? Não se enquadra tanto, não, mas Não se identifica, se né, Lucimar? identifica, né? Enquadra, não, se identifica, é a palavra correta. Mas eu sei que são importantes, né? Mas pode ficar tranquila que o fato de eu não ter participado do início, eu tenho interesse sim, eu vou olhar. E qualquer dúvida eu vou colocar no AVA, né? O jeito. Pelo menos referente a essa aula, né? Isso. Ô, Lucimar, essa foi uma aula, essa primeira aula eu sempre faço assim, de orientação da disciplina, como que eu organizei a disciplina, né? Explicar os materiais, as atividades. Tá? Então, é interessante assistir aí a parte que você perdeu da aula, tá? Porque aí facilita os estudos, né? Isso. Uhum. O estudo sozinho do EAD, frio do EAD, né? Eu Então, sinto muita falta mesmo no feedback, tá? Eu sinto muito, mas nas avaliações eu sempre vou colocar isso, porque a gente fica aqui, eu não sei, meus colegas aí, mas a gente fica até com receio de fazer uma pergunta, porque a gente não teve tempo ainda de ler todo o material, pelo menos acontece comigo, tá? Eu não li ainda, então eu não estou inteirada ainda no assunto. Aí, como é que eu vou ter uma dúvida? E como é que eu vou fazer uma pergunta? Você vê que é muito difícil ter alguém que faça uma pergunta, a não ser que ele entenda alguma coisa e já tenha lido todo o material, que eu acho que não deu esse prazo aí, que a gente acabou de entregar umas provas aí no final de semana, então foi bem complicado. Então, eu sinto muita falta desse feedback, porque a gente conversar ali, né, digitar e esperar que o tutor leia, que o professor e dê o feedback, é meio agoniante. Eu sou muito imediatista, assim, então eu estou acostumada com aula. Pergunto para o professor, ele está ali e me dá o retorno. Mas a gente tem que entender, né? Tem que entender. Eu gostaria que tivesse pelo menos uma aula, assim, ó. Passa a matéria, aí depois, gente, dúvidas do conteúdo que vocês estudaram? Aí sim, aí ia dar uma aulinha boa. Aí Ô, ia ver o Lucimar, tanto mas de no EAD, pergunta que ia surgir. Não tem no jeito. EAD não dá tempo. Não dá, não dá, eu entendo. Por isso que eu falei, eu entendo. Eu sinto falta, é uma falta que eu sinto. Mas a gente tem que entender, né? Que existem as possibilidades até onde podem ir, vocês vão, né? No presencial, então você tem que fazer o curso presencial, né? Pois eu não sei. Talvez eu faça uma pós aí no presencial para mim, né, voltar a ter esse contato com o professor. Porque a gente nem a nossa aula presencial a gente está tendo, que a gente teria direito, então isso ia ajudar muito também, pelo menos uma aula presencial, ter contato com o professor. Mas a gente, pelo Estou jeito aqui, aí... Lucimar, estou aqui online. Com licença, interrompendo a conversa, professora, mas pode ficar tranquila que em breve as aulas presenciais vão retornar. Agora em abril. Já vai iniciar agora em abril. Tá, porque tem uma reunião sábado, né? Daí vocês devem falar sobre isso, né? Então, agora em abril a gente já está retomando, na outra semana. Tá. Mas o EAD, a gente vai ter a nossa aula, então, presencial, do EAD. Dessa matéria agora, eu acho que ainda vai finalizar remoto. Tá. Mas esse ano ainda vocês já vão ter. Tá? Próximo período, se eu não me engano, já vai ter aí uma aulinha presencial, tá, Lucimar? Tá bom. Mas enquanto isso, né, vamos estudar. Mas são assim as características, né, do curso, o curso que vocês escolheram, né, é AD, né?
Então, mas faz falta, faz muita falta, sabe? Faz falta, sim. É. Não só para a gente ficar aqui produzindo conteúdo, uai. Porque eu fico assim, ela pergunta, tem alguma dúvida, tem alguma coisa? Eu não sei, eu falo por mim, eu estou falando por mim. Mas eu não tive tempo nem de ter dúvida ainda. Então, é uma coisa assim que dá uma sensação ruim, pelo menos para mim, que a gente quer interagir, a gente quer discutir o assunto, mas se você não entende ainda, não deu tempo de ler ali, a gente vai ter essa dificuldade de fazer pergunta e de interagir mais. Eu acredito, porque pelo que eu tenho observado de todas as aulas que eu assisti até hoje, né? Que eu assisti a maioria, é muito raro eu perder uma aula. Então, eu vejo que não tem tanta interação por causa disso, porque a gente não teve aquele tempo, né, de se familiarizar com o conteúdo para a gente tentar, né, bolar aí uma pergunta ou tirar alguma dúvida. E as aulas são muito rápidas, né? Então, acho que essa interação aí a gente sente falta por causa disso. A gente não consegue fazer em tempo hábil, né? Ô, turma, eu vou dar até uma sugestão aí, frente ao comentário da Lucimar, para a próxima aula. O Antônio estava ali só rindo, né, Antônio? Mas eu vou dar uma sugestão aí para vocês. Leiam, tentem ler pelo menos essa primeira unidade, tá? Para assim, a gente enriquecer aqui a nossa conversa, tá? Quem conseguir, avança mais um pouco também, né? Para a semana que vem, vocês não precisam ainda estar com as atividades prontas, mas assim, avancem mais na leitura, ou senão nas leituras dos artigos, que aí a gente pode conversar algumas questões ou trazer algumas discussões aqui para a sala. O que vocês acham? Podemos fazer assim? Tá, então, assim, é uma sugestão para a gente, assim, trazer os assuntos, né? Professor, acha interessante isso aqui que foi abordado, né? Eu não entendi isso, senão não entendi tal conceito, tá? Que aí a gente vai enriquecendo aqui a nossa aula, tá? Então, como ô Lucimar, você participou das 2 aulas de estratégia? Sim. Tá, então, a primeira eu fiz tipo essa aqui agora, né? Mais de apresentação da disciplina e tal, né? A segunda eu trouxe um PowerPoint que abrangia parte aí do conteúdo de vocês e fui trazendo aí as discussões, né? A nossa próxima, eu não sei se eu vou preparar mais um material também, né? Para a gente conversar, ou se eu vou dentro do que eu disponibilizei para vocês, tá? Mas eu prefiro, como os momentos, né, são curtos, né, que essa conversa, né, essa troca de experiência venha de vocês também, tá? Então, eu prefiro aulas mais conversadas, discutidas, porque, como você falou, o momento com o professor é tão curto, né? E eu preparar um PowerPoint gigante, ficar aqui falando 2 horas, eu acho que aí o momento, o pequeno momento que vocês têm, né, comigo. Né? Exatamente, Eu também prefiro dessa forma, não sei, eu estou falando por mim, tá, gente? Me desculpem aí, eu sou boca aberta mesmo, mas porque às vezes eu vejo que tem pessoas que querem até falar, mas ficam mais caladinhas assim, então já que não fala, eu falo eu. Mas é o meu sentimento, tá? E concordo, vamos ler sim, tem que estar mais inteirado, aí a gente vai ter um prazo, eu acho que vai ser mais tranquilo, na próxima aula vai dar para interagir mais sim. Ok, e como eu vi que as aulas de vocês... barulho aqui na rua, hoje está fogo. E como eu vi também que a próxima aula que vocês vão ter, acho que é com a professora Jane também, está com um prazo maior, então é só vocês equilibrarem aí com a entrega aí de outras disciplinas. Às vezes vocês apertam na minha aqui um pouquinho agora, né? Que aí a gente já conversa outros assuntos, né? Então, fica livre para vocês, tá, turma? Mas uma sugestão, se vocês já quiserem vir com
ou com uma apostila lida, ou com a primeira unidade, né? A primeira unidade lida, para a gente conversar sobre alguns assuntos, tá? Ou se não, o colega comentou que gosta, né, de determinado assunto, né? Se quiser trazer a discussão para esse assunto também, dentro aqui da nossa disciplina, vocês podem ficar à vontade, porque a aula é de vocês, tá? É o nosso encontro, né, virtual, né? Tá? Então, as dúvidas, como o Lucimar falou, às vezes eu não vou ter dúvidas ainda, e como vocês viram, né, peguei leve aí nas atividades, né, com vocês, tá? Mas eu gostaria que vocês estudassem bastante, tá? E também, turma, os assuntos que nós estamos abordando aqui são assuntos que vocês podem aprofundar também academicamente. Então, não sei se alguém aqui, depois que terminar, né, a graduação, tem pretensão de fazer um mestrado, né? Então, tem vários assuntos aqui que a gente pode desenvolver pesquisas também, né, sobre o assunto. Então, é um outro caminho também, é uma outra oportunidade aqui para vocês, tá? Porque nem sempre as questões voltadas aí para a gestão pública, né, a gente vê o desenvolvimento aí de pesquisas, de publicações, né, então tem muito o que fazer ainda, né, ou muito o que ser atualizado também, né. É uma outra oportunidade, a questão de pesquisa, tá? O Alex, até uma sugestão que, às vezes, você, por exemplo, se você não conseguir, né, a questão da monitoria, uma outra oportunidade também, turma, é a questão dos projetos de pesquisa, né, que eu sei que vocês podem participar, porque vocês são alunos da UENG, né, mesmo sendo aí do ensino à distância, vocês podem participar aí de projetos de pesquisa. Eu vi que o professor Bruno divulgou as vagas aí para vocês. Eu também estou desenvolvendo aí alguns projetos na UENG, né? Aguardando aí resultado de alguns editais, né? Que aí é uma outra oportunidade também, né? Ok? Ok, interessante. Em relação ao mestrado, eu já tenho formação em geografia. Eu sou licenciado em geografia. Depois que eu concluir essa graduação, esse mestrado abre provas também vestibular para a gente fazer pela UENG? Ah, tá. Você está falando, na FAP, a gente tem um mestrado na área de segurança pública e cidadania, né? Que aí colocar assim, é uma área mais específica, né, dentro da gestão pública, né? Mas tem várias outras oportunidades também, né, Alex? Até recentemente eu vi um mestrado EAD pelo Instituto Federal, tá? Que aí tem os polos aqui. Esse era um que era em âmbito nacional e tinha os polos aqui em Minas Gerais também, né? Então, assim, são diversas oportunidades, né? Não ficar preso somente à nossa universidade, né? Aí a gente expande os nossos horizontes, né? Em termos de universidades também, né? Não vou puxar a sardinha só para o meu, não, tá? Para a nossa. É que eu estava pensando em alguma coisa em relação à educação, entendeu? Na Queria fazer. Faculdade de Educação da UENG tem também, né? Ah, ótimo, obrigado. O Alex, aí depois você dá uma olhada também nas linhas de pesquisas. Eu sei que tem professores lá que desenvolvem pesquisas voltadas para políticas públicas né, ou na área da educação, ou em alguma área assim que às vezes você vai juntar os dois temas, colocar assim, né? A gestão pública na área específica da educação, tá? Então depois você dá uma olhada lá na FAI, que é a nossa faculdade de educação aqui da UENG, tá? Que tem um mestrado lá também. Lá, se eu não me engano, tem um mestrado, doutorado também. Não sei te falar.
Tá, e por um acaso, a Faculdade de Educação vai dividir o prédio junto com a Faculdade de Políticas Públicas. A nossa mudança está acontecendo, de prédio está acontecendo essa semana, tá? Até mesmo, turma, aí, agora entrando em recursos patrimoniais, né? Que o prédio da Faculdade de Políticas Públicas hoje ele é alugado, né? E o da Faculdade de Educação também, e por uma questão de economicidade, né? E uma questão de um melhor uso do recurso público, nós conseguimos um prédio maior e mais adequado para que abrigasse, né, as duas faculdades. Tá? Então, a mudança está acontecendo, tá? Essa semana que vem. Só a secretaria que ainda está funcionando no nosso prédio antigo, né, aqui na Major Lopes, no São Pedro, aqui em Belo Horizonte, que a secretaria vai ser a última a mudar. Então, é isso. Estamos em mudança e aí vai ser no mesmo prédio, Faculdade de Políticas Públicas e a Faculdade de Educação da UENG. Tá? Vai ser na Cidade Jardim, na Avenida Prudente Moraes. Tá? Então, a notícia aí de primeira mão aí para vocês também. Tá bom? Tá ótimo. Turma, alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, deixa eu ver aqui. Vou pegar algum assunto aqui para a gente conversar mais um pouco. Turma, uma questão que a gente tem que levar em consideração sempre, né, na administração pública, é a questão dos recursos escassos, né? Não somente na pública, na privada também, né? Principalmente agora em tempos, né, de inflação, né? Então, a questão da gente trabalhar esses recursos escassos. Tá? Então, isso é o que embasa também a nossa gestão aí dos nossos recursos materiais. Tá? Esse é um tema que assim, é muito trabalhado na gestão pública, né, em todos os níveis. Tá? Colocar assim no âmbito federal, estadual e municipal, né? E quando a gente está falando aí de recursos, né? Pensar assim, recursos num conceito amplo, né? Eu posso falar de recursos humanos, né? Mas aqui recursos financeiros, né? Para a gente garantir aí o andamento das nossas atividades, tá? Então, para a gente conseguir aí cumprir os nossos objetivos enquanto organização, né? Eu já estou entrando no primeiro capítulo lá da apostila do ENAP, tá, turma? Alguns pontos aqui que eu estou comentando, tá? Quando eu falo dos nossos recursos, né, eu estou falando ali dos recursos financeiros ou físicos, desculpa, os nossos recursos físicos ou materiais aí num sentido amplo, tá? E quando eu falo físico ou material, aí entra, né, os nossos materiais, as nossas matérias-primas, né, e o nosso recurso também patrimonial, tá?
Aí, turma, vocês vão ver que, à medida que vocês forem fazendo a leitura, essas duas apostilas, eles vão tratando de assuntos que depois, às vezes, vocês vão ver lá na frente de novo. Tá? Então, lá no segundo capítulo, começa a falar alguma questão também de recurso patrimonial, tá? Que depois vocês vão ver lá na frente de novo. Tá? Mas é porque ele vai tratando a questão desses conceitos básicos. Tá? E tem, aí eu vou voltar para um princípio, né, da Constituição, a questão da eficiência, tá? Então, voltado para a questão da eficiência, o que é, só para vocês relembrarem, não sei se vocês já fizeram aí as disciplinas aí do direito, né? O que é eficiência, turma? Mesmo se vocês não fizeram, o que vocês entendem por eficiência? Turma, o que é eficiência? O que vocês entendem por eficiência? Eu entendo que seja a pessoa ser competente, né? A pessoa disponibilizar, fazer alguma coisa e fazer o melhor que pode, entendeu? Na minha opinião. Isso. E a gente trazer esse conceito aí da eficiência para a administração pública. Meia dúzia de gente. Oi, Antônio. O Antônio é o Galvão, né? Eu mesmo. Porque o pessoal do meu polo aqui já sabe que eu sou... o Alex, a Lucimar, esse pessoal, o Alex aqui também, o Alex Sandro e o Alex Marliere. Uhum. Eficiência no serviço público, eu vou falar com você. Eu tenho colega lá do meu lado, senta do meu lado ali, que dá... Eu tenho dó. Antes eu tinha raiva, hoje eu tenho dó. Dá raiva, agora você tem dó. Ai, gente. Pois é. Não é só lá, não, tá? Em qualquer lugar. Sim, minha esposa trabalha na iniciativa privada, ela é enfermeira, trabalha no Unimed. Pronto, já fiz propaganda. Ela também passa raiva com os coleguinhas dela lá, eu vou falar com você. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Eficiência. Eficiência. Complementando o que o Antônio falou, eu acho que isso é cultural. Essa questão da pessoa, eu não vou fazer porque alguém vem e vai fazer. Alguém sempre fica esperando o outro fazer. A pessoa, às vezes, isso não acontece faz. Entendeu? Pois é. Eu tenho um monte de colega tiranossauro rex, aquele braço curtinho, entendeu? Ele não põe a mão no negócio, não, porque se põe a mão, fica para cima dele, então ele não quer fazer esse serviço, não. Então ele fica tiranossauro rex, braço curtinho. Ai, ai. Aqui, turma, então aqui, o princípio da eficiência, né? Então, aquele que impõe a administração pública, direta e indireta, e a seus agentes. Eu estou lendo aqui um textinho que está lá na nossa apostila, tá? A persecução do bem comum por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, tá? De maneira a evitar desperdícios e garantir uma maior rentabilidade social. Esse aqui é o conceito, né? Mas aí, turma, trazendo aqui para a nossa gestão de recursos materiais e patrimoniais, então a questão da economicidade, né? Que eu já comentei aqui na aula. Então, a questão de você ter um melhor custo-benefício, né, para a administração pública, né?
Então, muito interessante aí esse conceito e a gente trabalhar ele. Ó, o professor Bruno está aqui conosco. Boa noite, Bruno. Ah, ele não está aqui conosco, não, turma. Ele só tem um joinha aí no nosso chat. Então, tá. Então, turma, é a questão da gente maximizar o uso aí dos nossos recursos, né? E buscando sempre aí alcançar os objetivos da nossa organização, tá bom? Evitando desperdícios, né? Prezando aí pela questão da qualidade dos produtos e dos serviços, né? Trabalhando para que as entregas sejam feitas no prazo. Então, são algumas questões, né, relacionadas a colocar assim a eficiência, né, dentro da questão da gestão dos recursos materiais e patrimoniais, tá? E nós, enquanto gestores públicos, posso estar atuando diretamente nesse processo ou posso ser um demandante desse processo, né? Então, o Galvão, por exemplo, né? Ele, se eu não me engano, ele está numa área, né? Numa área finalística, numa área específica lá dentro da Caixa, e ele pode precisar de um determinado produto ou serviço que ele vai ter que especificar esse produto ou serviço para a área que vai fazer as compras, né? Então, não necessariamente, Lucimar, eu tenho que gostar de todos os assuntos da administração pública, da gestão pública, né? Eu vou buscar atuar naquele que eu tenho mais afinidade, né? Mas, às vezes, como concursado, eu vou cair numa determinada área que eu vou ter que desempenhar as funções da melhor maneira possível, né? E eu tenho que entender ali o meu papel, né? Então, entender a importância de cada uma dessas disciplinas e a gente ir fazendo essas interrelações, tá bom? Antônio, falei certo? Ou melhor, Galvão, falei certo? Não, exatamente, eu estou na ponta lá, né? A Caixa tem a área MEI, ou seja, a parte que faz o administrativo da Caixa, né? A parte interna lá das dúvidas do fundo de garantia, de um Bolsa Família, de uma licitação, isso é a área MEI. Eu estou na área final, lá na ponta, eu estou na agência. Então, isso acontece um pouco mais... É mais raro acontecer lá na ponta, lá, porque essas decisões vêm de cima para baixo. É Brasília que comanda o espetáculo. E que você falou ali também, na gestão de contratos, quando vai fazer uma licitação para a compra de novos computadores, imagina o tamanho da Caixa. Comprar milhões de computadores, até licitar, até ganhar a licitação. Quando o computador chega na mão da gente, já está defasado. Ai. Pois é, Antônio. Então, assim, essas questões acontecem, né? São aí dificuldades, desafios que a gente tem, né? E que, isso aí também é são... uma definição da eficiência. Pois é, Marcos Paulo. O Marcos Paulo apareceu na hora que era a hora, ó. Pois é. E é um desafio. Por isso que eu falo que é um desafio trabalhar nessa área também, turma. Tá? Cumprir esses prazos. Aí depois você ainda fica escutando o pessoal lá da ponta falando aí, igual o Antônio está falando, né? Então, cumprir esses prazos, prazo de publicação, né? Publicação do edital e tal, e depois não aparece fornecedor, e republica, e não sei o quê. E é uma novela, tá? É uma novela, tá bom? Deixa eu ver o que é mais que a gente pode comentar aqui, tá? Então, pontos que a gente tem que trabalhar, né?
relacionados aqui à nossa gestão de materiais, questão de redução de custos também, né? Então, a gente buscar produtos com preços adequados, e a gente sabe que em determinadas áreas, né, os fornecedores se unem, eles fazem, né, as confusões deles lá para conseguir tal preço com a administração pública. A gente sabe que essas coisas acontecem. Então, a gente tem que fazer da forma mais clara possível, mais específica, né, da forma mais, a condução da forma mais séria possível, para que a gente consiga o quê? Melhores preços para a administração pública, tá? Então, redução de custos, tá? É um dos nossos focos. Aqui a Cíntia colocou aqui, Cíntia, muito bom comentário, questão de termo de referência, estudo técnico preliminar, viu, turma? E alguns termos que a gente usa aqui na administração pública também, tá? Então, em todos esses processos nossos, né? Você quer comentar, Cíntia? Pode ficar à vontade. Ela é muito envergonhada. Ah, não é não, na aula teve uma aula que ela participou, tá, Galvão? Cíntia, quer fazer algum comentário? Ah, então são outras questões também, turma. Inclusive, eu vejo muito quando, por exemplo, consultoria, contratação de consultoria. Então, são questões assim que tem que contar em relação à experiência. Então, eu sei que tem algumas organizações públicas também que colocam a questão daquela consultoria ser a consultoria que tem o conhecimento específico que a gente precisa para aquela atividade. Então, não tem problema não, Cíntia. Então, tem outras modalidades, algumas modalidades licitatórias que a gente tem que, assim, ter muito cuidado, tá? Na hora de executá-los, tá? A questão de uma autonomia da gestão e a responsabilização, tá? Então, a legislação está cada vez mais pesada em relação, né, aos atos, né, dos servidores, dos funcionários públicos, né, dentro aí da área de compras, e a questão também que a gente tem que buscar sempre, né, turma, a questão da promoção aí da transparência e do controle social, tá? Então, trabalhar com a questão da divulgação das informações, né? E a questão do acompanhamento, né? Da população em relação ao gasto público, né? Então, esse é um ponto aqui quando a gente fala de transparência e do controle social também, né? Aí, turma, atividades, vocês vão ver que os assuntos eles ficam muito próximos, tá? Na hora que vocês estiverem estudando, vocês vão ver, vai falar por exemplo, estou falando de gestão de recursos materiais, e aí as principais atividades estão relacionadas à gestão de centros de distribuição, gestão de estoques, gestão de compras. Aí, na hora que vocês estiverem estudando lá sobre logística, aí vai voltar um pouco nesse assunto também, tá? Nessas funções da gestão de materiais. Então, os assuntos, eles são muito próximos, um vai encaixando no outro, tá? Na próxima aula eu vou ver se eu vou trazer algumas figurinhas aqui também, tá? Para a gente ver aí essas inter-relações, tá?
Mas lá na apostila também já tem algumas figurinhas que eles colocam para detalhar aí os assuntos, né? Ah, e aí foi o Alex que tinha perguntado, lá na apostila do ENAP, fala de atividades envolvidas aí também na questão da gestão de materiais, tá? Ele fala de uma forma assim mais geral, tá? Você vai ver que tem algumas atividades que a gente vai aplicar tanto em gestão pública quanto privada, né? Por exemplo, pesquisa de preços, né? Se eu falar de uma área de compra de uma empresa privada, né? Então, dá na mesma, né? É uma atividade, assim, bem correlata, né? Ah, mas aí, licitações, compras diretas, dispensa, inexigibilidade, aí é só na gestão pública, né? Ah, e lá fala de atividades também, viu, Alex? Você que tinha perguntado. Uhum. E só para fechar aqui, turma, a gente tem que levar em consideração também, né, a questão dos stakeholders, né, ou partes interessadas, né, quando eu estou falando aí da gestão de materiais, né? Então, é uma área que vai ter esse interrelacionamento com todas as áreas, né? Mas tem a questão de prestar contas, né? Principalmente, né? Colocar assim, a alta direção, né? Há uma área que pode ter uma área de auditoria interna, né? Por exemplo, ao jurídico, tá? Então tem que trabalhar muito próximo ao jurídico, né? Área financeira, né? Porque eu dependo do quê? Dos recursos financeiros para fazer essas compras, né? Para conseguir comprar os produtos e serviços, né? Questão de orçamento, os clientes internos, então, também são todas as áreas, né? Todas as áreas têm a interação com a questão da gestão de materiais, tá? A informática, por exemplo, ela pode impactar na questão dos sistemas que são utilizados para compras, né? A gente sabe que existem sistemas de compras no âmbito federal, no âmbito estadual, tá? Então, se uma empresa, uma organização pública, ela é muito grande, ela pode desenvolver, né, um sistema específico também, né? E área de recursos humanos, principalmente na questão de treinamento, desenvolvimento, né, das pessoas da área, tá? Aí, turma, já fui até adiantando um pouquinho aí as discussões, né, amenizando um pouco esse grande conteúdo aí que eu disponibilizei para vocês, tá? Alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Não? Turma, então, aguardo vocês aí na nossa próxima aula, tá? Na próxima sexta-feira, tá? Eu preferi agendar durante a semana mesmo, porque alguns colegas disseram que trabalham no sábado, né? Então, eu mantive aí no horário da noite, que aí vocês conseguem aí equilibrar com as atividades de vocês, tá? Então, quem puder participar, participe da nossa próxima aula, se não, assistam, né, depois a aula que eu vou deixar aí disponível para vocês, tá bom? Turma, então, boa noite para vocês, tá? E até a próxima, até a outra sexta-feira, tá bom? Tá bom, Qualquer obrigada, coisa, professor. Boa nada. noite, professor. Boa noite. Tá? Boa Obrigada aí pela noite. presença, turma. Pessoal. Ah. Boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal.
Boa noite. Prazer revê-la, Kátia. Prazer foi meu, professora. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.